Bom dia, meus irmãos, graça e paz, glória a Deus, que delícia estar aqui com vocês essa manhã. A você que nos assiste de casa, Deus te abençoe, é um privilégio podermos nessa manhã estar diante de Deus e cantar canções como essa, que são um afago para o nosso coração, estar na presença de Deus, reconhecendo a nossa necessidade do nosso Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meus irmãos, estamos na série O Deus Pródigo, e a gente tem refletido muito sobre essa parábola que já é bastante conhecida da história da igreja, pela história da igreja, muitos de nós já a ouvimos desde criança, mas existem alguns princípios dos quais a gente tem meditado sobre, e eu queria te convidar mais uma vez a fazermos a leitura do texto bíblico em Lucas, capítulo de número 15, a gente vai ler a partir do verso de número 11, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós leremos até o final do capítulo. Todos encontraram? Vou fazer a leitura aqui na King James, me acompanhe na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. E ele juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e este lhe convidou a ir aos seus campos para alimentar os porcos. Ele desejava encher o estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Ele, caindo em si, então disse: quantos servidores de meu pai tem, e quantos têm pão suficiente de sobra, e eu aqui passo fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e direi a ele: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. E ele levantou-se e foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão dele, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vesti-o, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, mate-o e comamos e alegremo-nos, porque meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. Ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E o servo lhe disse: o teu irmão chegou, o teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Ao passo que o irmão se irritou e não queria entrar, portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele, respondendo ao seu pai, disse: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito sequer, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Versículo 30. Mas, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste o novilho cevado. E o seu pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Versículo 32. Mas era necessário fazer a festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Até aí. O tema da palavra de hoje é redefinindo perdição.
Ao longo dessas últimas semanas, a gente trabalhou sobre alguns conceitos desse texto, que são bem interessantes, e no sermão anterior, a gente estava redefinindo um outro conceito, que é bastante comum para nós, que é o conceito de pecado. O conceito de pecado, para muita gente, num senso comum, consiste única e objetivamente em ofender a Deus com nossas práticas e escolhas. Mas, no fim das contas, a gente também pode entender como pecado a forma como lidamos com Deus. Quando nós utilizamos da nossa espiritualidade para barganhar com Deus algo do seu favor, quando nos aproximamos de Deus, retos, buscando coisas de Deus, senão a própria presença do Senhor, também pecamos. Redefinimos então o significado de pecado, para entender que pecamos não só quando fazemos coisas erradas, mas também pecamos quando fazemos as certas com o coração entregue a nós mesmos. Uma vez que nós entendemos esse sentido, agora precisamos ressignificar outra questão que para nós é essencial. Falamos muito dentro da igreja a respeito dos perdidos e de perdição. Falamos para os nossos jovens que a vida no mundo é uma vida dada a Satanás e repleta de prazeres passageiros, mundanos e torpes. Falamos para as pessoas que andar longe de Deus é uma péssima escolha. Porém, Jesus está falando aqui sobre um conceito de perdição que para nós é no mínimo incômodo. Ou poderíamos até entender que o conceito de perdição que Jesus nos apresenta com essa parábola pode ser um desafio de fé e talvez de conversão. Mas eu queria começar explicando um pouquinho o que essa parábola quer dizer. O capítulo 15 de Lucas, a gente vai ter basicamente 3 parábolas de Jesus que são utilizadas para rebater o questionamento de por que aquele que se diz o Messias, um grande profeta, anda no meio de pessoas iníquas e faz de sua companhia pessoas reprovadas, pessoas consideradas perdidas. Pausinha para a água. Vou um pouquinho mais devagar. Vamos lá. Jesus inicia sua explicação contando 3 parábolas. A primeira a respeito de um pastor que, deixando as 99, sai em busca daquela que se perdeu. A segunda parábola que Jesus exemplifica é de uma mulher que perde as moedas e essa fica extremamente feliz ao encontrar de novo o seu bem, a sua riqueza. E é pertinente que a gente destaque no texto algumas palavras que se repetem, como perdida e achado. Perdido e achado. Perdido e achado. Não diferente, a última parábola também fala sobre aquilo que estava perdido, precisava ser achado e foi encontrado. Porém aqui, a gente tem Jesus criticando um modelo de religião que infelizmente perdura até hoje. Eu queria fazer um disclaimer que não está no esboço, que infelizmente nós temos uma péssima noção de conceito. E o nosso problema com conceito, ele mora basicamente em 2 palavras, que é o não entendimento ao respeito do significado dessas 2, nos faz negligenciar e deixar de valorizar algo que é essencial para nós. A primeira palavra se refere à tradição. Temos hoje, infelizmente, um conceito negativo do que é tradição e tradicional. Se fala muito, críticas duras à tradição, às igrejas tradicionais, como se o tradicionalismo ou o preservar da tradição fosse obrigatoriamente legalismo ou uma religião fria. Meus irmãos, isso é perigoso em 2 níveis. O primeiro deles, isso aqui não está no esboço, tá? É que nós deixamos de entender o significado do que é tradição, e o segundo, que é o pior, é que nós deixamos de preservar a tradição. Qual tradição a que se refere? Falam que os batistas são tradicionais, e por aí entra um colchete de frios, legalistas, superficiais, julgadores. Mas eu queria te dizer uma coisa, meu irmão. O conceito de tradição para nós é essencial porque foi plantada uma tradição pelos apóstolos. E uma tradição extremamente importante, a tradição de guardar a lei e seguir o Cristo.
a tradição de ensinar pessoas sobre uma moral que não vem desse mundo. Somos tradicionais quando dizemos que somos cristãos, obrigatoriamente, porque preservamos a tradição. Mais especificamente, nós batistas, porque zelamos pelo cuidado com a palavra. É triste que a gente trate o tradicionalismo como algo negativo, sendo que no fim das contas estamos guardando e zelando por algo que é essencial para nós. Hoje, destruímos os pilares da sociedade ocidental em prol de uma sociedade mais progressista e mais moderna, talvez até um pouco mais sofisticada, mas abrimos mãos de conceitos de família, de moral, de costume, de tradição. E infelizmente, como cristãos, tomamos posturas igualmente mundanas ao condenar palavras que trazem para a gente significado de coisas que devemos preservar. Então, meu irmão, não diga que ser tradicional é errado. Ser tradicional não é nada errado. Glória a Deus porque existe a tradição dos apóstolos e porque guardamos ela. Porque se não guardamos, vamos ceder a qualquer teologia nova, coach, que vai dizer que Jesus é bom e você é demais. Que está tudo bem você continuar do jeito que está, com seus pecados, e está tudo tranquilo. Meus irmãos, guardem a tradição dos apóstolos, porque a tradição dos apóstolos fala de um evangelho que é terrível, porque ele é confronto para a nossa vida e é desafio para a nossa espiritualidade. O segundo conceito que a gente tem um problema é quando a gente fala a respeito da perdição. Entendemos perdição como apenas aquelas pessoas que passam por uma experiência de afastamento da vida em comunidade. E eu não estou dizendo que não é, mas entender que o perdido é só aquele que não conhece a Cristo, ou aquele que abandonou a vida na igreja, é limitar o conceito, e Jesus está trabalhando sobre algo extremamente desafiador aqui para nós. Perdição tem muito mais a ver com um coração e um caminho que é traçado longe de Deus do que meramente o convívio religioso. Tem muito mais a ver com um coração que pode ser frio, mesmo dentro do antro da igreja, do que com festas, baladas e carnalidades. Perdição tem a ver com corações e caminhos que seguem longe do Senhor. O texto que a gente leu fala sobre dois filhos que traçam caminhos diferentes. O primeiro tem um caminho de autoconhecimento, podemos dizer assim, para ser um pouco mais polido. É um caminho de alguém que está perdido. É o caminho de alguém que olha para a própria vida e diz: eu não vou negar a mim mesmo nenhum prazer. Quero comprar, comprarei. Quero gastar, gastarei. Quero ser, serei. Experimentarei. Não vou viver a minha vida sem provar daquilo só porque o meu pai me dizia que não era bom. Eu quero ir lá e verificar por mim mesmo. E quem falar alguma coisa de mim não tem nada a ver comigo. Você conhece gente assim? Quantos de nós, em nossas fases da vida, nos afastamos de Deus, não só da igreja, eu nem vou entrar nesse mérito, mas nos afastamos de Deus buscando os nossos próprios interesses. As justificativas são as mais variadas. Eu dou conta de buscar sozinho em casa, eu não preciso da vida em comunidade, eu não preciso ter uma disciplina de leitura bíblica porque eu lembro do que aprendi na EBD. Eu posso me virar muito bem lá no mundo, porque o importante é que Deus está em todos nós. Nossos discursos são bem bonitinhos para justificar as nossas escapadinhas, mas no fim das contas, o que a gente está querendo mesmo é um caminho de perdição. Essa é a verdade, por mais dura que ela seja de ser dita. Agora, por outro lado, também existe um outro caminho, que é o caminho do moralismo e da religião. São aquelas pessoas que se orgulham, batem no peito de nunca ter pisado fora da igreja. Pessoas que acham que porque vivem uma vida purista, necessariamente estão agradando a Deus. Acham que o cumprimento de legislações ou uma série de regras impostas, por exemplo, uma má interpretação dos textos de Efésios a respeito do que é certo e errado, que está tudo bem. Quer ver um exemplo? É muito mais fácil que eu pergunte para o pastor Christian: pastor, eu posso fazer ABC? O dízimo
é de tal jeito, é muito mais fácil que eu transfira a responsabilidade para o meu pastor e espere dele as respostas sobre como a minha vida deve funcionar, do que eu me relacionar com Deus e aprender como exercer a minha fé. É muito mais fácil terceirizar a responsabilidade sobre o meu relacionamento com Deus, esperando que alguém me diga qual é a receita de bolo para agradar a Deus, do que eu simplesmente me relacionar com Deus e descobrir por mim mesmo e pela experiência de amor a Deus o que eu devo abandonar na minha vida. Sabe por que a gente tem dificuldade com isso? Porque é muito difícil ter uma experiência com Deus que é genuína. Se fosse fácil, meus irmãos, não viveríamos pecando, não viveríamos entregue às nossas paixões, não viveríamos levando a nossa religião, inclusive, de forma displicente, fria e extremamente pesada. Pesada porque, se é difícil para nós praticar, a gente ainda torna mais difícil para os outros com os nossos julgamentos e com os nossos legalismos, com as nossas amarguras. A gente vai entrar no detalhamento disso. Mas eu queria traçar com vocês, pelo menos, 3 lições que a gente pode aprender a respeito do filho mais velho. A primeira delas é que o filho mais velho é tomado por ira, amargura e superioridade. Lê comigo o versículo de número 28 do capítulo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. E ele se irritou e não queria entrar. E ele se irritou e não queria entrar. O primeiro sinal que mostra que nós temos um espírito de irmão mais velho é quando a gente tem uma vida que não acontece do jeito como a gente planejou. Esse segundo caminho de perdição, ele é muito mais sutil. Porque o primeiro é bem escancarado, a igreja inteira vê, a pessoa meio que está nem aí, e a gente segue em frente. Mas o segundo nível de perdição, o segundo caminho de perdição, ele é um pouco mais velado. E ele se dá, às vezes, nessas raivas que a gente tem de Deus e da gente mesmo, porque as coisas fogem do nosso controle. Ele não fica apenas pesaroso, mas com uma profunda ira e um enorme amargor. Irmãos mais velhos acreditam que, se viverem de forma correta, terão uma vida boa, e que Deus lhes deve um caminho suave, porque eles tentam com grande afinco viver de acordo com as normas. Quantos de nós exigem diante de Deus e ficam extremamente indignados por passar por algum tipo de perrengue espiritual, relacional, financeiro, nas vidas privadas, porque eu estou seguindo as regras? Você já se sentiu desse jeito? Esse sentimento petulante de dizer, acho que Deus me abandonou, é típico de gente que vive achando que Deus lhe deve algo. E por que Deus deveria algo para você? É simples, porque a gente acha que porque a gente segue um código de regras e condutas, que está tudo bem. Que eu estou fazendo certo, então eu tenho méritos diante de Deus, eu tenho moral com Deus. Ah, se Deus não me escuta. E aí a gente tem outras petulâncias teológicas do tipo, eu determino, eu nomeio regiões celestiais. O que eu ligar aqui será ligado no céu. A oração move a mão de Deus. Heresias como essa mostram um coração petulante, que acha que tem algum direito diante de Deus, sendo que, na verdade, todos nós somos filhos carentes do amor do Senhor. Se você considera que está vivendo de acordo com os padrões morais, primeira coisa, ficará furioso com Deus quando as coisas não acontecerem do jeito que você planejou. Você não merece isso, você vai pensar. Depois de todo o trabalho que você teve, a vida inteira educando o seu filho na igreja, agora ele desvia. Tantas noites ensinando a decorar os versículos da feira do denário, para agora arrumar uma namorada do mundo. Tantos pequenos grupos na minha casa, para agora minha esposa me trair. Quantos cursos de mulheres que eu fiz, quantas reuniões de oração, para o meu marido ainda ser viciado em pornografia e masturbação. Quando as coisas fogem do nosso controle, é muito fácil oscilar com Deus. Afinal de contas, a gente está fazendo tudo certinho, não é mesmo? Por que vai dar errado? Se o pastor disse que é só obedecer, ler a Bíblia que está tudo certo. Está tudo bem, eu vou na igreja. Outra opção é a gente se enfurecer com nós mesmos. E se enchendo de autodepreciação, é uma dor do interior que vai desmanchando a nossa fé, porque a gente começa a exigir da gente mesmo responsabilidade sobre coisas que não tem como controlar.
Meu irmão, existem coisas na vida que são contingenciais, elas estão fora do nosso controle. O que é algo contingencial? Se cai um raio numa árvore, ela cai para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Você não tem controle sobre isso. A questão é como você lida com isso. Queria fazer aqui uma outra ilustração, que não está no esboço, mas eu lembrei que eu fiz isso aí esses tempos atrás no pequeno grupo. Eu gosto muito de jogar o jogo do Mario. Eu gosto de videogame da Nintendo. Quem é das antigas, tá ligado que Nintendo é muito melhor do que Play e Xbox. E eu comprei esses tempos atrás, antes de casar, minha esposa me deixou me dar de presente um Nintendo 3DS. Eu sempre quis comprar um Nintendo 3DS, ela deixou, comprei. E aí tem Mario lá. E tem um joguinho que nós dois gostamos de jogar, chamado Mario Kart. Quem é das antigas já sabe qual é que é. É um joguinho de corrida que ele tem algumas dificuldades. Durante a corrida você pode pegar itens que vão dificultar a corrida de outros jogadores. E o computador também vai jogar algumas coisas na pista para te atrapalhar. Joga óleo para você derrapar na pista e perder a posição na corrida. Joga um casco de tartaruga que te desequilibra e você não consegue jogar. Mas existe uma forma, jogando, com o tempo a gente aprende, que dá para a gente desviar e conseguir jogar normalmente, mesmo com esses itens que atrapalham a corrida. Que atrapalham a gente de ser bem colocado naquela corrida. Porém, existe um item. E eu pesquisei na internet, meus irmãos, para descobrir como que eu poderia vencer aquele item. E é o tal do casco azul. Se você já jogou Mario Kart, você está ligado que existe um casco. Que ele é muito safado. Quando ele é jogado, ele vai voando até onde você está. E ele cai em cima de você, explode e não tem nada que você possa fazer. E eu pesquisei formas da gente lidar com isso. Será que se eu apertar um botão, se eu pular na hora, tem alguma coisa que eu possa fazer? E a resposta oficial do manual do jogo é que não tem o que fazer. Ele é um teste de habilidade. O que significa? Quando o casco azul vier, e ele vai vir, ele vai te pegar. E ele vai te derrubar. E a questão é como é que você vai lidar com ele para retornar à corrida? Como é que você vai dar a volta com isso? Como é que você vai dar a volta por cima? É o tal do lide com isso. Na vida eu acho que existem alguns cascos azuis que fogem do nosso controle. Eles nos derrubam da pista e não tem absolutamente nenhuma técnica, receita, mandinga, tradicionalismo, simpatia, versículo que vai dizer exatamente o que você tem que fazer para evitar o casco azul. É um lide com isso. Mais especificamente, lide com isso e mantenha a fé. Você consegue? Parece que é muito mais difícil se a gente olhar dessa forma. Porque seria muito mais fácil se o pastor chegasse aqui na frente e dissesse: meus irmãos, quando o casco azul vier sobre a sua vida, aperte L1 e pule para a direita, vai dar tudo certo. Meus irmãos, não vai dar tudo certo. E você vai ficar irado com você mesmo, achando que você é toboy, não consegue jogar o jogo da vida. Ou você vai ficar irado com Deus e vai dizer: por que esse casco azul vem sobre a minha vida? Enfurecer-se consigo mesmo é mais uma das alternativas. Enchendo-se de autodepreciação. Entretanto, se as coisas saem errado na sua vida e você soubesse que está deixando de seguir as suas normas, você entra em parafuso. Algumas circunstâncias são contingenciais e surpreendem você. Se você não tiver certeza de onde está firmado, é muito fácil você perder completamente o foco de como continuar seguindo em frente. É provável que você circule miseravelmente entre os pensamentos: eu te odeio, Deus, e eu me odeio. E com isso, o seu relacionamento com Deus e com você mesmo, ao invés de melhorar, vai ficando cada vez mais desgastado. A segunda coisa que acontece no caminho de vida do irmão mais velho é a amargura. O que seria uma vida amarga? Bom, a vida é vivida não pelo prazer de realizar boas ações, mas ela é vivida pelo anseio de controlar os acontecimentos. Tudo é muito mais pesado porque a gente acha que dá para controlar as situações e as adversidades, comprando o favor de Deus de alguma forma, tentando controlar a vontade de Deus com aquilo que a gente faz, justificando as nossas escolhas, aliás, as consequências, por meio das nossas escolhas. Os irmãos mais velhos esperam que a bondade realizada por eles renda algum fruto, e que quando isso não acontece, surge na cabeça dessa pessoa extrema amargura e rancor com Deus. Eu tive uma experiência de observar, certa vez, o caso de uma viúva que perdeu o marido.
Muito triste, porque o marido tinha falecido, mediante uma promessa de que seria curado, ela ficou extremamente irada com Deus. E nutriu por muito tempo rancor da igreja, primeiro pela profecia da cura, o que por si só já é uma insensatez absurda. Falar da parte de Deus coisas que Deus não disse. Isso é muito triste, meus irmãos. E segundo, com Deus, porque não cumpriu aquilo que foi colocado diante do Senhor em oração. Quando Deus não tem obrigação com os nossos compromissos e com as nossas agendas espirituais, e nós não sabemos lidar com isso, nos tornamos pessoas amargas, pessoas ressentidas com Deus e com a igreja, como se fosse possível transferir agora a consequência do que está acontecendo para outra pessoa, como se passar a responsabilidade fosse de alguma forma aliviar o sofrimento causado por aquilo que a gente plantou. A gente começa a se perguntar, quando outra pessoa é abençoada e a gente não, por que não eu? Depois de tudo que eu fiz. Certa vendedora trabalhava numa loja que tinha metas absurdas e reparou que algumas colegas cristãs, sempre que faziam uma venda, diziam: nossa, como Deus me abençoou. E nos dias em que ela não vendia, ficava extremamente magoada, porque sentia que Deus não estava com ela. Isso acontece porque relacionamos com Deus achando que temos algum direito por conta da bondade que fazemos. E é muito cuidado que devemos tomar para que não nos amarguremos na nossa fé, achando que Deus está devendo ou está em aberto uma conta conosco. Eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão. Tudo que Deus tinha que pagar, Ele considerou que tinha que pagar porque Ele quis, não porque fizemos algo. E tudo que Ele tinha que pagar já foi pago na cruz. Não existe débito do Senhor para conosco. Quem te disser algo do contrário está te anestesiando enquanto você vai para o inferno. Por outro lado, também existe uma percepção do irmão mais velho de sentir-se superior. Também podemos ver que o filho mais velho acredita que em sua própria superioridade ele tem algum direito. Ele enfatiza que ele é melhor em sua história pessoal do que o amante das prostitutas. Olha que interessante a forma como o irmão mais velho trata ou fala daquele que é seu irmão. Eu te sirvo há anos e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, ou seja, mesmo eu merecendo, tu nunca me deste um cabrito sequer, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas aí, vindo esse teu filho aí, que desperdiçou os teus bens, não fez metade das coisas boas que eu fiz, não tem nem um pouco dos méritos que eu tenho, não criou os filhos na igreja, não levou para a EBD, não fez devocional em casa. Essa pessoa, você traz e dá para ela todo o prestígio. Ele enfatiza o quão melhor ele é na sua história pessoal do que o amante das prostitutas. Usando uma linguagem desdenhosa, esse teu filho. Ele não reconhece o irmão dele como tal. Sabe por quê? Porque ele se enxerga superior. Quando a gente, na nossa espiritualidade, se enxerga superior a outra pessoa, é difícil que a gente haja com compreensão e com misericórdia. É difícil. É por isso que entendemos que aquele que passou pela renovação de mente na cruz, entende a sua condição, e esse é a primeira etapa. Somos convencidos pelo Espírito Santo acerca da nossa maldade, dos nossos pecados, da nossa miséria. Você não é convencido do quão lindo, cheiroso e maravilhoso você é para Deus. Você entende a partir da ação do Espírito Santo, em primeiro lugar, que você precisa se arrepender do seu caminho. Se o Espírito Santo vier até você e, em primeira instância, falar ao seu coração, ou falasse ao seu coração que você é maravilhoso e está tudo bem, por que você abriria a mão do seu caminho longe do Senhor? Se está tudo bem e o Espírito Santo está agindo uma ação de te mostrar que você é especial. Você não é o centro do coração de Jesus. A gente acha que tem algum direito. Pessoas que entendem que são superiores, não passaram pela experiência de entender que são miseráveis e que dependem da graça de Deus e por conta disso vão servir. Uma vez um amigo meu falou assim para mim: Eduardo,
O problema que a gente tem muitas vezes como igreja é que a gente não passa por uma metanoia a ponto de entender que a gente só pode repartir com os outros da misericórdia que a gente recebeu. A gente teria tudo para ser condenado, nós não fomos. E é por isso que quem encontrou o caminho da cruz, abaixa a cabeça, coloca o rabinho entre as pernas e vai servir. Porque ele entendeu que ele não é ninguém. É por isso que não faz o menor sentido que a gente tome a petulância de dizer: eu não ajudo a limpar a igreja, porque não é para mim isso daí. Isso aí não é para mim. Esse negócio de ficar distribuindo comida, levando as coisas, isso aí não serve para mim. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é o coração de alguém que não entendeu o que é ser igreja. Ser igreja não tem a ver com contar apenas com as partes prestigiosas da religiosidade. Não tem a ver com ter os louros de ser uma pessoa de oração. Não tem a ver com ser um excelente músico, ou um excelente pregador, ou até mesmo uma pessoa extremamente envolvida nos mais diversos ministérios da igreja. Tem a ver com a sua capacidade, desenvolvida pelo Espírito Santo, de ser humilde a ponto de servir aqueles que precisam. É por isso, meus irmãos, que todos nós servimos, ou pelo menos deveríamos. Quem vive a espiritualidade cristã achando que é mais do que o outro, porque ocupa algum local de destaque aqui no púlpito ou aqui no altar, não entendeu nada sobre fé. E eu te convido, meu irmão, pega uma vassoura e um pano de chão e vem com a gente aqui na quinta-feira à tarde. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te ensinar muita coisa. Desculpa. Segunda coisa, fundamentam todo o julgamento na sua autoimagem, como a de arautos, trabalhadores, como de moralmente corretos, membros de uma elite ou de um clã. Nossa, eu sou da família tal, que é uma família onde todos são pastores. Eu sou de uma família tal onde todos são da igreja. E criamos nesse tipo de coisa algum apoio, alguma muleta espiritual para justificar por que a gente é justo. Estabelecem uma relação de competição. Os irmãos mais velhos acham que eles têm que competir com o irmão mais novo pela atenção do pai. Essa atitude inevitavelmente leva as pessoas a se sentirem superiores, porque ela está competindo para ver quem é mais santa. Eu tenho direito aos dons do Senhor, eu tenho direito ao revestimento do Espírito, eu tenho direito ao destaque, à posição de liderança. Porque a gente acha que por algum motivo a gente é melhor do que aquele que estava andando longe dos caminhos do Senhor. O irmão mais velho se orgulha acima de tudo de uma retidão religiosa. Ele é um cara irrepreensível, ele faz parte da liderança da igreja, ele é uma pessoa que tem uma família, ele é papai, mamãe e os filhinhos, e acha que por conta disso existe algum mérito a mais. O irmão mais velho acha que na relação dele com Deus, a quantidade de regras que ele cumpre tem muito mais peso do que o quanto do coração dele está comprometido e entregue ao Senhor. E enfatiza o fato de o irmão mais novo estar com prostitutas, enquanto ele leva uma vida casta em casa. Coisas como, eu jamais faria algo assim, é o que ele quer dizer com o coração. Porque ele não se vê como a parte de uma comunidade normal de pecadores, ele se vê como alguém que está acima disso. Eu já venci o pecado, está tudo bem na minha vida. É impossível você perdoar uma pessoa que você se sente superior a ela. Nós só perdoamos pessoas que nós entendemos que são iguais a nós, pessoas que estão na mesma condição. É por isso que devemos primeiro entender a nossa condição de pecador, antes de mais nada. Porque se não entendemos, a gente não tem a menor condição de estender a mão e dizer, meu irmão, eu te entendo. Vem, ó aflito, encontre alívio. Vem, ó cansado, para os braços do Pai. Inclusive isso me lembrou uma música muito bonita sobre isso. Enfim, avançando. Também podemos ver que o filho mais velho acredita muito na sua superioridade. Se orgulha daquilo que construiu sozinho. E não reconhece o irmão como irmão. Fundamenta tudo na sua autoimagem,
de como ele é um árduo trabalhador, moralmente correto, membro de uma elite, ele tem algum direito. Enfatiza o fato de o irmão estar caminhando por caminhos errôneos. A ira que sentem é uma prisão por eles mesmos construídos. Ele teria a liberdade de dar ao seu irmão o mesmo perdão que foi concedido pelo pai, se ele tivesse a humildade de reconhecer as motivações que fazem ele estar ali. E esse é o tema do nosso segundo tópico. O segundo tópico é escravidão, medo e vantagem pessoal. Esses são os motivos pelos quais o nosso personagem age e vive a sua relação com o pai. Versículo 29 diz assim: todos estes anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas leis. A primeira coisa que chama a atenção é que o filho mais velho, ele se sente como um escravo. Para isso, para a gente ter noção do peso disso, vale a gente entender o que é ser um escravo. Bom, ser um escravo é basicamente trabalhar contra a sua vontade com algo que não lhe interessa. É não ter prazer em exercer as funções que você tem e fazer isso por medo e por obrigação. O filho mais velho não estava fazendo tudo o que fazia porque tinha como objetivo primário agradar ao pai ou servi-lo. Na verdade, não. Ele fazia isso para que ele tivesse algum tipo de aprovação. Ele fazia isso para que ele pudesse bater no peito e dizer: eu tenho direito. Senhor, eu nunca me desviei. E quanto da nossa espiritualidade pode, infelizmente, ser influenciada por isso? Viver a nossa relação com Deus baseada naquilo que a gente abdicou simplesmente pelo status. O filho mais velho se gaba da obediência do pai, mas deixa transparecer o motivo das suas atitudes. Muitas vezes não sentimos vontade de fazer o que é preciso, mas fazemos mesmo assim e em nome da integridade. Mas o filho mais velho mostra que a sua obediência é muito mais do que isso. Na verdade, tem a ver com um mero dever. Não é alegria e amor a motivação por fazer as coisas que faz. Eu não vou à igreja servir, eu não vou cuidar da minha família, eu não vou manter um status de um cristão honrado porque eu quero honrar ao meu Deus ou porque eu tenho um relacionamento genuíno. Não, é porque eu estou numa posição de liderança, eu preciso seguir essas regras. Sabe quando é muito mais difícil abandonar um pecado e confessar uma falha que existe, porque a gente vai acabar expondo a nossa fraqueza e os nossos erros diante da comunidade? Sabe quando é muito mais fácil a gente fingir que está tudo bem do que assumir que dentro do nosso casamento existem problemas? É muito mais fácil eu fingir que está tudo bem e manter meus pecados ocultos do que assumir para a minha comunidade que eu terei que estar afastado por conta das maldades que eu tenho e por conta dos pecados que eu permito na minha vida e na minha intimidade. É por esse tipo de pensamento que, infelizmente, muitas vezes toma a cabeça dos líderes, que nós temos pessoas convivendo e vivendo um caminho de perdição no seu relacionamento com Deus, achando que está tudo bem, que manter a postura e fingir que não existe maldade, que não existe má intenção, que não existe problema para ser tratado, que tudo isso está tranquilo, que dá para levar. Esse, meu irmão, é um dos caminhos de perdição mais terríveis pelos quais nós podemos seguir. É terrível porque a gente permanece liderando pessoas e servindo na igreja, achando que nós estamos caminhando num caminho que glorifica ao Senhor, sendo que na verdade estamos nos perdendo e perdendo aqueles que são importantes para nós. O sentimento de escravidão é o que mais pesa na declaração do filho mais velho. O escravo é alguém que é forçado a fazer sem prazer, sem contentamento. E um relacionamento, a honra e o amor com o pai, fazer tais coisas por obrigação é tão ruim quanto ser um rebelde. Viver um relacionamento com Deus, baseado na obrigação de vir aqui no domingo, de acordar cedo, porque eu ocupo uma posição de liderança, ter a obrigação de estar aqui sem nenhum tipo de comprometimento, dizer que sou cristão e vir aqui participar, sem que haja prazer em orar e buscar ao Senhor, é tão terrível quanto desviar e ir para a balada. Porque nós estamos permitindo que a palavra de Deus entre por um ouvido, saia pelo outro e não faça absolutamente nenhuma diferença na nossa história.
Vivemos como filhos mais velhos, extremamente legalistas, quando a gente permite que a nossa espiritualidade seja apenas aparência e não tenha nada a ver com as transformações que nós precisamos passar. Por fim, a gente também acaba tendo um caminho de medo, porque o escravo trabalha por medo das consequências da desobediência. Quantos de nós, em nossa espiritualidade, vivem a fé em Deus, lidando com o medo? O medo tanto de ser julgados, quanto de receber sobre si consequências negativas das escolhas. O problema é que o coração já está lá. Quantas pessoas vivem a vida congeladas nesse tipo de situação? Aquele que serve por obrigação é visto como envolvido, porque ele serve, ele está lá na igreja, ele participa, ele vai nas reuniões, ele participa do culto, ele serve, ele ajuda em todos os ministérios. Porém, a obrigação fica visível, com aquela cara fechada, com aquela má vontade de fazer o que tem que ser feito, com aqueles atrasos insistentes em chegar, faltando 2 minutos para o culto, 2 minutos para servir, com aquele desinteresse em aprender, em cultivar uma cultura de leitura bíblica e de dedicação, com aquela má vontade de exercer dentro de casa sacerdócio, com aquela preguiça de buscar mais de Deus e de se aprofundar no relacionamento com o Senhor. É muito mais fácil mascarar dessa forma, porque a gente está aqui na igreja, afinal, né? Olha só que interessante essa história. Um certo aluno de MBA compartilhou uma lição do curso. O professor dele comentava que existe uma prática de honestidade que, sendo feita, realizada dentro dos negócios, ela traz excelentes resultados. O primeiro é porque, se você mentir ou enganar, você pode acabar sendo pego no seu trabalho ou sendo pego pelos seus funcionários fazendo algo errado. Isso seria péssimo para o seu negócio. Em segundo, porque as pessoas da empresa sabem que estão trabalhando em um ambiente de honestidade, e isso vai servir para elevar moralmente o nível das pessoas que trabalham ali, fazendo com que os funcionários se sintam estar acima da concorrência, porque estão trabalhando num lugar honrado. De fato, são bons motivos para a gente viver e ser honesto no nosso trabalho, mas o apelo acontece pela motivação do medo, para que as pessoas evitem reduzir os lucros. O orgulho é para que possam se sentir superiores em relação aos outros. Diga a verdade, pois isso será vantajoso. A gente leva muitas vezes o relacionamento com Deus e as tradições cristãs e as disciplinas espirituais como uma forma de tirar alguma vantagem. Não porque é algo bom, porque a gente experimenta da pureza e da bondade daquela boa prática, mas sim porque é vantajoso para a gente. Não buscamos fazer o que é certo, porque é certo e temos prazer em fazer o que é certo. Fazemos porque a gente vai ter alguma vantagem. Esse é o princípio. Parece um dilema simples, mas acontece, entretanto, que quando, inevitavelmente, chegam as situações em que contar a verdade pode ter algum custo elevado, o que aconteceria? Se quando você tiver que expor que existe um problema no seu casamento, quando você tiver que expor que existe sonegação, desvio de verba, algum tipo de favoritismo, nepotismo, ou até mesmo assédio dentro da sua empresa, você trazer esse tipo de problema à tona, vai ser confortável para você? O que aconteceria se contar certa mentira trouxesse para você alguma vantagem? Nessas situações, a motivação para ser honesto simplesmente evapora. Quando a gente é desonesto para se livrar de uma consequência negativa, ou quando a gente é desonesto para conseguir alguma vantagem, as razões para continuar sendo reto na nossa crença, nas nossas convicções, praticamente evapora. Porque daí é muito mais fácil a gente criar justificativas, do tipo, você não estava lá no meu lugar. Você não sabe o tanto de imposto que eu teria que pagar. Eu ia fechar as portas. Eu ia ter que mandar embora Zezinho. E como ia ficar a família dele? Você está de brincadeira que é essa a sua motivação. Na verdade, é porque você está querendo se livrar de arcar com as consequências da sua mentira e da sua sonegação. Eu não emito nota. Mas eu não emito nota é porque eu não quero pagar tanto de imposto, porque isso vai fazer falta na hora de dar a comissão. Eu prefiro pagar mais para os meus funcionários. Eu prefiro sonegar e abençoar as pessoas, porque isso é mais correto. Não parece que a gente está num mundo paralelo isso? Não é meio bizarro? E se eu te disser que muitos de nós exercem esse tipo de prática? Nas nossas empresas, a gente permite que aconteçam coisinhas erradas.
dentro do nosso relacionamento, a gente permite que entrem coisas que estão completamente em desacordo. O meu marido consome pornografia mesmo de noite, mas eu já desisti, cansei, agora eu só aceito. Pelo menos ele está na igreja. Uma coisa é ser honesto e evitar mentir visando o seu próprio bem. A outra é fazer isso em nome de Deus. Uma pessoa motivada pelo amor, ao invés do medo, não vai apenas obedecer à lei, mas vai voluntariamente procurar novas maneiras de conduzir os seus negócios com transparência e integridade. Pessoas motivadas por medo abrem mão dos seus valores para manter as aparências e as vantagens. Até quando vamos negociar o nosso relacionamento com o nosso pai para manter o estigma de filho bonzinho e trabalhador? Sendo que, na verdade, a gente não tem uma gota de relacionamento com esse pai. Vantagem pessoal. Podemos tentar nos enganar. Talvez até consigamos vender uma imagem daquilo que não somos por algum tempo, enganando as pessoas da igreja, achando que nós somos pessoas retas, enquanto a gente exerce dentro de casa relacionamentos abusivos e na base de chantagem e violência. Talvez a gente consiga enganar alguém, mas não se engane, é visível quando a gente faz o bem com a intenção de benefício próprio. Conta-se a seguinte anedota, olha só. Era uma vez um jardineiro que conseguiu colher uma enorme cenoura, e ele a colheu e levou até o seu rei, dizendo: meu rei, essa é a maior cenoura que eu já colhi na minha vida, jamais colherei algo tão maravilhoso quanto isso. Assim que eu quero lhe oferecer como prova do meu amor e respeito ao Senhor. O rei então se sentiu tocado e reconheceu a bondade do coração daquele homem, e de modo que, enquanto este partia, disse: espere, você é verdadeiramente um bom administrador de terra, tem uma propriedade bem ao lado da sua, e quero dá-la de presente a você, para que você possa plantar em toda aquela terra. O jardineiro então ficou surpreso e feliz, e voltando para casa muito alegre. Porém, havia ao lado um nobre na corte do rei que presenciara toda a cena e disse consigo mesmo: ora, se é isso que se ganha com uma cenoura, o que aconteceria se eu desse ao rei algo ainda melhor? No dia seguinte, este nobre apresentou diante do rei, e em suas mãos estavam as rédeas de um belo garanhão negro, um cavalo de raça pura. Esse se curvou e disse: meu senhor, eu crio cavalos, e esse é o melhor cavalo que jamais criei e jamais irei criar. Quero lhe dar de presente como prova do meu amor e do meu respeito. Mas o rei enxergou o coração do homem, agradeceu, aceitou o cavalo e o dispensou. O nobre ficara perplexo. Depois disse o rei, permita-me explicar. O jardineiro estava dando a cenoura a mim, mas você está dando o cavalo para si mesmo. Quando nós agimos fazendo o bem, ou dando honra aos outros, buscando algum benefício próprio, não estamos fazendo por causa do outro, estamos fazendo por causa de nós. É por isso que quando nós buscamos ao Senhor, querendo ter dele alguma coisa, fazemos de Deus um ídolo. E fazemos dele algo que ele repudia, que é a idolatria. Idolatria porque enxergamos em Deus um meio para conseguir alguma coisa, inclusive coisas boas, como dons espirituais, autoridade, enchimento do Espírito, até coisas espirituais, a carne e as nossas escolhas pecaminosas distorcem em prol de algo egoísta. Buscamos ao Senhor não para experimentar da sua graça e para estar em comunhão com Deus. Vivemos em comunidade não para servir, mas para que a gente tenha algum tipo de vantagem, lucro ou bênção. A gente lê, busca e vai para o secreto porque a gente quer poder dizer que é espiritual. A gente faz tudo isso para poder encher a boca e dizer: eis que diz o Senhor. Nós viemos até a igreja e fazemos tudo o que fazemos porque gostamos dos aplausos, dos holofotes e das atenções. É muito gostoso quando alguém diz: puxa, que mensagem maravilhosa. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Porque realmente eu me esforcei e essa mensagem foi boa mesmo. É muito fácil para a gente levar a vida dessa forma, buscando alguma vantagem pessoal. Esse problema afeta 2 níveis no nosso relacionamento. Primeiro com Deus e depois com outras pessoas. Porque quem busca no serviço recompensa ou alimento e não busca relacionamento com o Pai, está experimentando aos poucos um caminho de perdição.
Quando Deus não é a finalidade da busca, Deus se torna o ídolo da nossa religião. Ou um ser cujo qual a gente busca apaziguar, oferecendo mais obediência. Como se a nossa obediência pudesse comprar a misericórdia de Deus, e não é isso. A misericórdia de Deus já está dada, e é por isso que nós obedecemos. O caminho é inverso. A gente reage como irmãos mais velhos, quando a gente acha que primeiro a gente faz para daí receber, sendo que na experiência cristã é porque nós recebemos, e em resposta a isso, agimos com misericórdia. É porque isso remove completamente os nossos méritos. Não existe nenhuma vantagem no que você fez. Você fez porque Deus já te deu. E isso é, no mínimo, um exercício de humildade e de contrição. Buscar ao Senhor, porque recebemos dele, é um exercício natural daquele que entendeu o tamanho do presente que recebeu. Agora, fazer para conquistar de Deus algo é o caminho daquele que acha que conhece a Deus. Porque se conhecesse, não tentaria comprar o favor de Deus com aquilo que pode produzir. Afinal de contas, o próprio versículo diz que nós somos salvos por graça, que é dom de Deus, e não é caminho nosso, não é dom nosso, não é compra nossa, para que tenhamos algum tipo de orgulho. Pois bem, o prazer, então, da ação em si tem que ser o amor e o deleite para com Deus. O irmão mais velho não está alimentando os famintos, nem vestindo os que têm frio por caridade ou por verdade. Estão alimentando e tentando vestir a si mesmos. Prestígio, consciência tranquila, sensação de dever cumprido, ou até mesmo bom testemunho, são excelentes motivos egoístas que a gente tem para levar as pessoas a um caminho de perdição diante de Deus. Porque todas essas coisas, se não vêm como resposta a uma vida de amor e de busca ao Senhor, são mero barulho e mera religiosidade. Seria mais fácil convencer um avarento honesto a ser misericordioso do que um orgulhoso a rever as suas intenções. Nós cristãos não devemos apenas olhar o que nós fazemos. Nós temos um problema bem grande, porque a gente tem que cuidar também para onde inclina o nosso coração. A fé cristã não diz respeito só àquilo que a gente faz, mas também para que lado o nosso coração deseja ir. Porque se nós não olhamos para isso, negligenciamos a intenção da nossa fé. Os deveres religiosos e morais são um fardo pesado demais e muitas vezes sufocante, e devido à frustração emocional, até mesmo o tédio interior com a vida reprimido e renegado, nos faz agindo como irmãos mais velhos, querer ser igual a irmãos mais novos. Irmãos mais velhos, altamente moralistas, se entregam as suas vidas para a surpresa de todos e abandonam os caminhos corretos para viver exatamente igual aos irmãos mais novos. Vocês já viram aquelas pessoas de dentro da igreja que são extremamente legalistas e moralistas e que depois acontece algo na sua vida que a partir daí elas se tornam completamente mundanas e promíscuas? Elas abandonam, parece que vira uma chave na cabeça. A pessoa era o mais legalista, o que mais sabia de Bíblia, o que mais apontava o dedo na cara, o que mais dizia as coisas para os outros, mas aconteceu alguma coisa na vida dela que agora ela vive completamente longe de Deus. Parece que tudo aquilo que ela se importava não significa nada. É porque esse peso de relacionamento com Deus extremamente legalista, banhado em obrigações, torna a espiritualidade extremamente onerosa e insustentável. E em algum momento, como não existe amor e verdade no relacionamento com Deus, essa pessoa vai ceder e vai espanar e vai se afastar de Deus. O que nos leva então à terceira consequência de seguir no caminho do filho mais velho. O versículo 29 na parte B diz assim: o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Pois bem, isso significa a dúvida sobre o amor do Pai. Pessoas que vivem um caminho egoísta, porque acham que tem algum mérito, passam a viver um relacionamento com Deus na base de desconfiança. Por se comparar com outro irmão, não consegue enxergar ou duvida até mesmo do amor do Pai. Filhos mais velhos, que por não receberem o mesmo tratamento, são menos amados, menos abençoados e menos filhos, como fruto da comparação, a relação com o Pai se abala. Em primeiro lugar, se revolta contra Deus, quando não acontece aquilo que a pessoa espera. A resposta das orações, que nunca vem, causa uma revolta absurda. A preocupação com o que os outros vão pensar.
não é visível a sua prosperidade, as pessoas não notam os dons que eu tenho, elas não reconhecem a minha autoridade dentro de casa. São consequências de alguém que acha que Deus o abandonou, mesmo seguindo a vida religiosa à risca. O sentimento de culpa constante, pedir perdão a Deus sem ter certeza que Deus perdoou, a comparação com outros irmãos que julga mais espirituais, não entende que a obra de Deus é suficiente. Eu não sou usado por Deus e o meu testemunho é fraco. Você já ouviu isso? Eu não vou dar o meu testemunho porque eu nunca desviei, eu nunca experimentei daquilo que Satanás tem para oferecer, logo eu não sou útil para o Senhor. Isso acontece porque vivemos a vida achando que temos algum favor da parte de Deus baseado naquilo que a gente pode fazer. E por isso caminhamos perdidos, achando que caminhamos a Deus. Talvez o sintoma mais claro dessa falta de segurança seja uma vida estéril nas orações. Você já se pegou numa situação como essa? Ainda que os irmãos mais velhos sejam diligentes nas orações, não há prazer nenhum, e nem reverência, nem intimidade e nem deleite na oração. Orar é um peso. Eu só oro na igreja quando tem oração, eu só oro na hora da comida. Quando eu oro na hora da comida, eu não tenho nenhum prazer e nenhuma sede em buscar. Essa esterilidade na oração é uma consequência de alguém que não tem relacionamento íntimo com o Senhor. Imagina um cenário, um colega de trabalho de quem você não gosta, um amigo de quem você gosta de fazer tudo e uma pessoa por quem você esteja apaixonado. E que esteja apaixonado por você, em resposta. As conversas com o seu colega de trabalho que você não gosta, vai ser apenas sobre metas e coisas a cumprir. Você não terá interesse nenhum de falar sobre amenidades. Com um amigo, talvez você se sinta à vontade de contar das coisas do seu coração, dos seus problemas e dos seus pecados. Porém, com a pessoa amada, você se sente num forte impulso de falar o que você acha ela linda, que você acha ela maravilhosa, de tecer elogios, de falar coisas agradáveis e de gastar tempo com essa pessoa. As três conversas são formas análogas às orações que são feitas de petição, confissão e adoração. Quanto mais profundo a relação amorosa, mais a conversa tenderá para o lado pessoal e para o compromisso e para o louvor. Quando as orações que os irmãos mais velhos oferecem, são quase todas associadas a pedidos, petições, ao invés de louvor espontâneo e glórias a Deus, temos o diagnóstico de que talvez a nossa espiritualidade esteja levando Deus como uma fonte de recursos e não como alguém com quem se relacionar. Apesar de toda a religiosidade, eles não têm absolutamente nada na vida pessoal de oração, exceto nos períodos em que a vida dá certo. Pessoas onde a vida dá errado. As pessoas que vivem a vida como irmãos mais velhos buscam a ajuda de Deus apenas quando a coisa aperta. É só quando não tem mais nenhum recurso que a gente faz uma oração. Quando a consequência de algum pecado vem eminente sobre a nossa vida e vai causar alguma desgraça. Aí sim, a gente vai diante de Deus e a gente clama e a gente busca. Mas, do contrário, a gente vive como se Deus fosse apenas um acessório. O objetivo principal da oração dos irmãos mais velhos é controlar o ambiente, ao invés de se entregar no relacionamento com Deus. Indo para a minha conclusão, eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que o caminho de perdição do irmão mais velho, ele é extremamente perigoso e negligenciado. Ele é muito perigoso porque ele faz do nosso relacionamento com Deus mera religiosidade. A religião em si não é nem o problema, porque a religião ela tem como objetivo te reconectar com Deus. Então, vir à igreja, participar das orações, tudo isso tem algum valor, mas a mera religiosidade não tem nenhum proveito para o nosso relacionamento com Deus. Não tem proveito porque não tem nada de genuíno. Nós vivemos diante de Deus, mas sem nenhum contato com Ele. É como se estivéssemos aqui de costas para o altar. A minha oração a partir dessa reflexão, meus irmãos, e eu convido você a orar também por isso, é para que a nossa fé seja mais genuína, para que a gente experimente mais de um relacionamento com Deus. E olha que coisa mais interessante, existem muitos irmãos mais novos que se sentem afastados da igreja e dos caminhos do Senhor porque enfrentam o julgamento dos irmãos mais velhos, porque enfrentam o legalismo e a cobrança daqueles que acham que tem algum relacionamento com Deus, daqueles que estão impondo sobre a vida dos irmãos mais novos o peso de um monte de regra ao invés da leveza de um relacionamento com Deus.
Quantas pessoas se afastam da igreja porque nós, irmãos mais velhos, estamos fazendo com que o caminho de Deus seja extremamente pesado e legalista e oneroso. É muito mais honesto aquela pessoa que se desvia, não certo. Isso é igualmente condenável. Jesus fala aqui sobre as consequências daquele que anda num caminho longe do Senhor. E fala como coisas negativas, mas o caminho daquele que está diante do Pai com o coração afastado é igualmente terrível e igualmente um caminho de perdição. Que Deus nos dê discernimento sobre as coisas do nosso relacionamento que precisam ser mudadas, para que a gente experimente de relacionamento genuíno com o Senhor. Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos fazer uma oração, e eu quero te convidar, meu irmão, que ao longo das próximas mensagens, que o teu coração esteja aberto a experimentar mais de um relacionamento profundo com o Senhor. Feche os seus olhos. Pai amado, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo seu amor e obrigado porque o Senhor tem nos instruído. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo tenha liberdade de transformar a nossa mente e o nosso coração, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja mais firme no Senhor, para que a gente tenha um relacionamento genuíno contigo e a partir disso uma experiência de entrega verdadeira ao nosso Deus. Não permita, Senhor, que nós caminhemos por um caminho distante do Senhor, mesmo achando que estamos perto. É por isso que nós oramos, Senhor, e clamamos em nome de Jesus. Amém.